Participando da promoção até o final do ano, estará concorrendo a esses prêmios. Oferecimento Projeto Anjinhos da Rua. Gostou? Então você também pode ficar ligado no programa Anjinhos da Noite, toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite, aqui na Trianon. Saiba mais em projetoanjinhosdarrua.com.br. Tá dando ordem agora. Cadê o seu? Vários editoriais. Não, hoje depende do dia, viu? A Paulo não veio, vai gastar tempo. Santo André, São Paulo, Brasil. Mas quer ver? O editorial em cima foi o editorial que é feito. 5 horas, sem ponto. Reitor. Depois de uma vez. Contraponto, de segunda a sexta-feira, Em cima, na sua tem uma rádio fotografia. AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Dois cafés? São 16 horas e 59 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto, com a participação de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, a Cátia na produção, Cléo no comando da nave mãe, na mesa de som, e com a direção sempre segura e elegante. Depois você vai ter que vir aqui para mostrar para o pessoal do Facebook, de Albino Castro. Assim, zerado, zero bala. Assim, fez o retrofit e vocês não vão acreditar. E hoje contando com uma presença especialíssima, que nos honra muito, nos dá muito orgulho, de Raimundo Bonfim. Raimundo Bonfim é um militante destacado das lutas sociais do Brasil, é coordenador e principal dirigente da Central dos Movimentos Populares, que vai conversar com a gente hoje. Lembrando, se você quiser participar, basta, pelo WhatsApp, ligar para 11 9 9583 9700. 11 9 9583 9700. No Facebook, nosso endereço é Programa Contraponto Trianon. Repetindo, Programa Contraponto Trianon. Vocês podem nos ver ao vivo nesse instante e acessar os vídeos anteriores do nosso programa. E lembrando também que todo dia, 1h da manhã, você pode ver a reprise do programa do dia, no endereço da Rádio Trianon AM 740, pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico, pelo seu smartphone, pelo seu celular, pelo computador, assistindo, ouvindo com um amigo, que nem todo mundo está fazendo agora, pelo menos lá perto do meu moro e tudo mais. Não dá para perder o programa Contraponto. Raimundo, boa tarde, muita honra receber você aqui. Eu queria que você começasse dizendo para a gente o seguinte, porque talvez muita gente não conheça, por desconhecimento mesmo, porque a informação aqui nesse país é filtrada pelos interesses da mídia hegemônica, pelo menos até antes de ser a internet, a nossa mídia alternativa, um programa como Contraponto. Mas explica direitinho, Central dos Movimentos Populares, o que é esse negócio? Boa tarde, Ricardo, Paulo, Roberto, um prazer, obrigado pelo convite. Eu estava falando ali no corredor de que quando eu tenho um tempinho eu assisto o programa, eu gosto do Contraponto, né? Não, você precisa arrumar um tempo, né, Raimundo? Arrumar todo o tempo, vai das 17 às 18 horas, todo dia. Um tempinho, eu quero um tempão. Tá aí, ó, sabe, Paulo? Você me arruma encrenca. A Central de Movimentos Populares, ela é uma Central de Movimentos Populares, como o próprio nome diz, ela foi fundada em 1993. Ela congrega os movimentos populares urbanos, Ricardo, Paulo e Alberto. Aqueles movimentos que não são sindicatos, não congrega sindicatos. Os sindicatos se filiam a centrais sindicais. O movimento do campo tem o MST, tem outras entidades. O MST, até hoje, vocês sabem que eles são híbridos, eles não chegaram à conclusão se eles são popular ou sindical, então, por isso, eles têm uma organização própria. Mas a Central congrega os movimentos populares urbanos, sem teto, o movimento de saúde, não saúde sindicato, mas aquele movimento que luta nos bairros, por saúde, por isso, por posto de saúde, por melhoria de saúde, movimentos de criança e adolescente, de mulheres, movimentos culturais da periferia. E nós, como você bem disse, a grande mídia, né, ignora muitas vezes. Você sabe que, inclusive, uma parte importante dos jornalistas, o que existe no mundo da política é partido, movimento sindical, alguns chegam no movimento camponês. No máximo, essas três, digamos, fontes da vida política, do dia a dia. Ignora uma vasta organização social, comunitária, que existe nos meios
no meio urbano, principalmente na sociedade urbana como é a nossa. Então, a Central de Movimentos Populares congrega esse movimento popular na ideia de não tutelar a atuação específica de cada movimento, mas de tentar juntar eles para atuar nas questões mais gerais. E nós... Peraí. Desculpa. A volta da Roseli aqui no servindo café, servindo água, tem que ser comemorada. Vocês não podem vê-la, você que estava nos ouvindo no rádio, mas é com muito prazer que recebemos a sua volta, Roseli. E que isso se repita todos os dias, doravante. Não nos abandone mais. Desculpa, Raimundo. Não, então, finalizando, nós ganhamos, digamos, uma certa, não sei se eu não gosto dessa palavra, mas um certo destaque, uma notoriedade, nesse último processo de resistência ao golpe, a partir de, eu diria, para ficar nesse tempo mais curto aí, do dia 13 de março de 2015, quando nós realizamos aquela primeira manifestação aqui na Avenida Paulista, mas também em outras cidades, outras capitais, que foi 2 dias antes daquela com prioridade de investir na mobilização. Então, nos 2 anos e meio, nós ganhamos, digamos, uma certa notoriedade porque está sempre presente nessa resistência. Então, quer dizer, para vocês não tem gente apática, gente desanimada, gente conformada? Nós tentamos, a gente que atua, né? A minha fonte de bebê é lá no Heliópolis, na favela do Heliópolis, uma das maiores de São Paulo. Heliópolis, significa em latim Cidade do Sol, né? Que aqui a 9 quilômetros da onde nós estamos, então desde 1985 eu milito ali no bairro, etc e tal. Então, o povo da periferia, apesar dos ataques, apesar dos golpes, é sempre um povo animado, porque se nós desanimar, vai ter um suicídio coletivo, né? Porque, dada a situação de desemprego, de miséria, agora, a alegria é sempre, né? Raimundo, você falou, pô, você está sempre animado, está sempre não sei o quê, e sabe, a facilidade do brasileiro, bom, tem aquele lado, isso é um pouco verdade, embora ele não defina o brasileiro, mas é sempre bem-humorado, sempre não sei o que, coisa e tal. Mas a situação está feia. Hoje, por exemplo, eu estava indo para cá e o parente aumentou o gás de novo. 12,9% o gás de cozinha. O gás de cozinha aumentou a última vez, sabe quando? 29 de setembro, 26 de setembro. Agora nós estamos no dia 10 de outubro. E ninguém bateu panela. Aumentou o gás de novo, ninguém bateu panela, quer dizer, o dinheiro está ficando cada vez mais curto, quer dizer, o povo está animado, mas o quê? Como é que ele está vendo isso que está acontecendo? O mesmo povo que vota na pesquisa, que não quer saber do Temer, que dá para ele 3% de popularidade, o que ele está pensando em fazer? Vai esperar até o fim de 2018? Bom, enfim, o que estão fazendo para canalizar esse descontentamento por trás de todo o sorriso, de toda a brincadeira? Enfim, como é que você está vendo isso? Olha, eu diria o seguinte, que com a vitória do presidente Lula em 2002, a partir de 2003, até o segundo turno das eleições de 2014, eu diria que nós, dos movimentos populares, ficamos um pouco embriagados com o governo, com o poder, e também essa questão de mobilização era secundária, porque nós estávamos num governo que abriu as portas, conferência, conselhos, políticas públicas, né? Então, aí, inclusive, é um processo que eu acho que a esquerda vai ter que fazer um balanço político, né? Porque, obviamente, que ninguém nega os avanços sociais desse governo. Mas, quando a gente precisou da mobilização popular, porque eu imagino, por exemplo, eu sou um privilegiado porque eu participei de praticamente todas essas articulações dos batedores, dessas mobilizações, dessa resistência, como eu te disse, desde daquela primeira mobilização do dia 13 de março. Quantos anos você tem? 53 anos. Tá. Milito desde 1986. Tenho 31 anos de militância, sempre no movimento popular, no movimento comunitário. Então, eu diria que, assim, quando precisou a gente fazer a mobilização, não é fácil também, se você está por aqui, de repente você tem que fazer um giro de 360 graus. Então, demorou um pouco, tanto é que nós viemos aumentar a nossa mobilização. Você diz assim, que a mobilização demorou para pegar, inclusive para defender a presidente Dilma. Sim, inclusive. Pois não, porque vou dizer assim, é uma coisa que chamou a atenção. No Rio dizem, o morro não desceu, né?
Aqui a avenida encheu, mas não foi aquele... Assim, por exemplo, você está falando de Heliópolis. Heliópolis veio uma parte, Veio uma parte. vieram as lideranças. Não, veio uma parte. Veio a parte. Veio uma boa parte. Heliópolis veio nessas manifestações de Paulo. Heliópolis, para quem não sabe, para quem não mora em São Paulo e tudo mais, é uma grande favela na zona sul de São Paulo. Onde certo? o Raimundo e o Central de Movimentos Populares têm um trabalho importante. Quer dizer, Quantas pessoas moram lá? Mora em torno de 70 a 80 mil pessoas. É uma cidade. É a maior favela do estado de São Paulo. É Rocinha, no Rio, e Heliópolis, em São Paulo. Mas, enfim, voltando à pergunta do Paulo. Essa turma não veio uma parte dessa turma. Porque é importante ver que teve aquilo que a gente esperava, olha, né? Não aconteceu, né? Não. Veio uma parte. A gente estava desconectado das massas, né? As massas estavam recebendo, do ponto de vista material, do alcance das políticas públicas, estavam sendo beneficiadas. Mas aí aquela viladição política, quer dizer, as massas foram incluídas do ponto de vista do consumo, do bem material, mas do ponto de vista político, eu costumo sempre dizer, em algum lugar nós falhamos, porque no dia 17 de abril, quando aquele espetáculo, né? Lá em Brasília, aqueles deputados votando em nome da mãe, do pai, do neto, do cachorro, não sei do quê, ali tinha cerca de 50 mil pessoas do nosso lado, do lado deles, eu não sei quanto tinha, mas não era para ter 1 milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas, os caras saíram correndo pelas portas de fundo. Não conseguimos levar. O maior partido de esquerda, o PT, diz que é o maior partido de esquerda do mundo. O Brasil é reconhecido por um país que tem um movimento social organizado, a sociedade civil fortemente organizada. Então, alguma coisa nós falhamos. Aquele dia ficou caracterizado, parece que o brasileiro ficou em casa assistindo pela televisão. Né? Assim, parecia que era uma coisa que vai ser transmitida pela televisão, vamos assistir pela televisão. Tá? Mesmo no Vale do Anhangabaú, aqui no estado de São Paulo, tivemos uma mobilização. Fala mais perto do microfone. E agora, Raimundo, vamos pensar assim. Depois do primeiro semestre, que foi um reânimo do movimento popular, protestos, uma greve geral importante, mobilizações. Eu cheguei a ver uma mobilização da Central de Movimentos Populares no centro, por moradia, retomando, cobrando do governo, e um acampamento interessante, as pessoas ali, ou seja, retomando isso, houve uma coisa assim. Segundo semestre, de novo, o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque, por outro lado, tem assim, o presidente Temer, ele está com 3% de aprovação. É nada. 3% de aprovação é para alguém que está caindo e pedir desculpa. Né? E ele está assinando decreto, ele está fazendo coisa, está viajando, né? E não está recuando em nada, provavelmente vai recuar um pouco na Previdência, né? O projeto está quase aposentado, mas fora isso ele já levou tudo, aposentado, reforma, aposentadoria, né? Mas, né? Mas o que está acontecendo que o povo não vai para a rua? Quando a gente entrevistou o Lula aqui recentemente, ele falou, é uma sabedoria. O povo viu que não tinha força, está vendo que não tem força para derrubar esse governo e conseguir fazer uma nova eleição. Não tem força para isso. Garantir que uma emenda antecipe as eleições. O que você acha disso? Como é que você vê isso? Eu acho que eu concordo com o presidente Lula, mas eu acho que tem outros elementos. Então vamos falar. Né? Quais são? Por exemplo, as derrotas realmente foram uma série de derrotas, né? Uma parte do povo saiu no início de 2015 nas ruas. Obviamente que a favela, o morro, não veio nas nossas manifestações, mas também não foi nas manifestações da direita. Os levantamentos, as pesquisas eram claras, tanto de um lado como de outro, né? Mas uma parte importante da classe média, uma boa parte da classe média foi para a rua pelo impeachment da presidenta Dilma, né? Algumas não é contra o impeachment, é antipetista, é anti-esquerda, essa vai a qualquer momento. Mas uma parte acreditou que de fato estava indo porque acreditou que o PT tinha inventado a corrupção, que o governo Dilma, né, o governo mais corrupto do mundo, e foi de fato nas nações porque de fato as pessoas têm preocupação em combater a corrupção. Bom, caiu a Dilma, entrou o governo. E aí? O que essas pessoas que
derrubaram um governo com argumento, achando que é realmente o problema da corrupção, e essa população não vai mais não foi mais nas manifestações. Não, derrubaram um governo e não derrubaram o vice, né? Não derrubaram o vice. Não derrubaram, né? o vice, era para ter continuado até o vice sair. Também, porque né? se o problema de corrupção era do governo, ele também era governo. Então, e outra coisa, esse processo também, a classe média, a classe mais trabalhadora e mais pobre, é difícil você mobilizar ele por um processo de corrupção. Então, como foi a classe média que sustentou aquelas mobilizações de processo de corrupção, ali induzido pelos meios de comunicação, etc. e tal, então depois, quando veio os ataques, tanto é que o MBL entrou apoiando a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, quando viu que estava levando um pau, foi para outros assuntos, né? Correu, não é? Vamos discutir outras questões. Então, e também por nosso lado, porque quem sustentou a mobilização do nosso lado, como você disse, não foi as massas, não foi a classe trabalhadora, foi a militância organizada. Obviamente, tinha algumas mobilizações que tinham um pico, aquela de 100 mil aqui no dia 5 de setembro, quando falou que era um mimimi, que não passava de 40 lá, foi uma mobilização que foi, assim, de movimento social, mas foi de muita classe média, juventude, etc e tal, aquela que nós fizemos, descemos aqui da Paulista até a praça, o Largo da Batata, aquela repressão lá, depois que tinha terminado o ato. Então, foi uma manifestação que foi um misto ali de movimento social organizado com classe média, etc. Tal. Mas a grande maioria das manifestações, e foi uma quase a cada 15 dias, quando não era toda semana, que nós organizamos, uma hora era a Frente Brasil Popular só, outra hora a Frente Povo Sem Medo só, outra em determinados assuntos, em determinados atos a gente se organizou, mas o é de que toda semana, ou a cada 15 dias, eu estava convocando mesmo por do Heliópolis, a Associação de Moradores do Grajaú, o sindicato, e chega um momento também que cansa. As mesmas pessoas, porque é do movimento social organizado. Não é um ato de classe média. E também você consegue fazer coisas, ficou difícil conseguir resultado concreto, ou não? Sabe aquela coisa? Só derrota. Porque exatamente, isso é uma coisa importante, porque o que anima é uma coisa assim, você precisa conseguir nem que seja uma vitória. Uma coisinha ali que te dê fôlego. Você não consegue isso. Nós estamos conversando com o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares. Raimundo, mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, dá uma sensação também de uma certa fragmentação do pessoal, de uma certa, não é divisão, mas uma fragmentação mesmo, um isolamento entre os diversos movimentos que estão ocorrendo. Então, por exemplo, hoje nós temos uma ocupação, bom, acho que a maior ocupação da história do Brasil, numa área urbana, que é a ocupação do Povo Sem Medo, dirigida pelo pessoal do Movimento Trabalhadores Sem Teto, do pessoal do de São Bernardo, que eu acho, pelo menos na minha opinião pessoal, é o principal movimento de resistência que está acontecendo no Brasil nesse momento. O principal movimento de resistência, quer dizer, tem 8 mil pessoas, 8 mil famílias, 8 mil pessoas concentradas. O pessoal já pediu a reintegração de posse, eles conseguiram um respiro de um mês até a reintegração ser realizada, ou pelo menos tentarem realizar a reintegração. Então, por exemplo, existe um movimento. Como é que a articulação de vocês, central dos movimentos populares, movimentos como o Sem Teto, como o Sem Terra, vocês estão articulados? Porque a gente vê Frente Brasil Popular, depois o Povo Sem Medo, depois a gente vê o Vamos, depois o Venhamos, depois o Ficamos, depois o Podemos, depois o Vencemos, depois o Perdemos. Quer dizer, a gente vê, existe alguma iniciativa de unificação? Você entende? Existe essa disposição de vocês? Porque uma das coisas que a gente conversou aqui na época a gente não tinha o programa ainda, mas que a gente conversava na época da greve de abril, da greve vitoriosa, a maior greve da história do Brasil, a greve geral, do dia 28 de abril, é a unidade que aquele negócio passou para quem estava participando da greve. Quer dizer, estava todo mundo unido, todas as centrais, enfim, existia um movimento que, bom, apesar das nossas diferenças, estamos todo mundo junto nessa luta. Hoje, como é que está essa coisa? Como é que tem essa articulação? Não tem? Bom, enfim, dá um quadro para a gente pensar um pouco para frente, porque, bom, o balanço a gente já meio que está assimilando e coisa e tal, mas nós vamos ter que ficar até dezembro de 2018 nessa sangria desatada, porque daqui a pouco não vai ter nego para votar, você entende? Não tem mais dinheiro para votar, para sair de casa, para ir na urna eleitoral, para nada, você entende?
Como é que você vê isso? Então, Ricardo, você tocou num ponto essencial, fundamental, que é a questão da unidade. A unidade, nem sempre ela significa você estar todo mundo num único fórum. Mas a unidade também ela pode ser em cima de um tema, de uma ação, etc. e tal. Mas é verdade, a questão é muita fragmentação, e ela foi maior. Na verdade, a conjuntura forçou, porque antes não tinha nem a Frente Brasil Popular, no governo Lula, no governo Dilma, e não tinha nem a Bolsa e meio. Né? Quer dizer, foi a situação, você veja que as duas foram criadas em 2015. Oficialmente, a Frente Brasil Popular foi criada em 5 de setembro de 2015, na verdade, que já no início do ano, as entidades que depois viriam compor a Frente Brasil Popular, foram responsáveis por realizar esse ato que eu estou falando, que foi o primeiro dessa última série, dia 13 de março de 2015, né? Naquele momento, inclusive, tem uma divergência com as entidades que depois viriam a constituir a Povo Sem Medo, de que eles chamavam nós de chapa branca, que nós já fomos para o dia 13 e falamos, vai ter golpe, os caras querem dar um golpe. Mas não, vocês estão chapa branca, vocês vão defender o governo Dilma e não vão fazer crítica ao governo Dilma. Então, isso aí também... Isso passou muito tempo, até um ano e pouco atrás. Até o pessoal percebeu que era preciso impedir um golpe, ainda que você tivesse críticas ao governo que ia ser... Exatamente. Tanto é que a Frente Brasil Popular, no ano de 2015, o nosso lema era fora o Levi, no governo Dilma. Nós fazíamos crítica à política econômica do governo, porém em defesa do governo da democracia. Nós passamos quase até todo o ano... 2015, passou, que é o primeiro mandato dela, 2015. Primeiro mandato, o ano, né? Na verdade, o ano. Mas o nosso mote era com crítica à política não, fora o Levi, que representava o ajuste fiscal e a defesa da democracia. Então, essa questão da fragmentação, felizmente, os partidos não contribuem muito para nos unir, porque os partidos também, eu vejo falar em questão de uma frente esquerda, uma frente única, desde que essa situação, mas eu nunca percebi uma reunião onde estava o PT, o PCdoB, o PSOL, eu nunca vi. Se alguém tiver alguma notícia que teve uma reunião desses 4 partidos nos últimos 2 anos e meio para tentar fechar essa reunião, me avisa que eu não sei. Isso é verdade. Né? Eu acho que isso tem um impacto na situação, não tem? Quer dizer, o pessoal vê todo mundo que diz que é contra o governo, não sei o quê, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu pedacinho ali, não sei o quê, só se une na hora do colégio de líderes do Congresso. Aí você vê todo mundo junto ali, para encaminhar uma votação, não, mas ali na massa, no dia a dia, para chamar a luta, não sei o quê. Então, nós temos essa dificuldade e tem fragmentação, mas eu diria que a conjuntura desfavorável até levou, hoje nós estamos muito mais, digamos, unidos do que até 2014, quando se disputou as eleições ali no segundo turno ali, ganhou por aquela diferença pelo que você falou, dá para perceber. Está mais unido hoje do que no segundo turno de 2014? Tá. Explica, por quê? Não, mas é que é unido do ponto de vista do movimento, porque no segundo turno de 2014 tinha uma certa... Tanto que quase perdeu. Né? Assim, a eleição que quase perdeu. E foi reconstruindo, isso explica um pouco. É que a unidade de 2014, principalmente aquela segunda turno, não era unidade no sentido de, vamos organizar aqui. Era unidade para evitar o pior. Né? Isso aí, é unidade para isso. Eu vi militante aqui, ali no Heliópolis, região do Ipiranga, Livieiro, Parque Bristo, que era a região que faz divisa da capital com a ABC. Eu vi militante que saiu do PT, com crise ao PT, há 15 anos, 20 anos que eu milito ali, que eu nunca mais tinha visto na rua. No segundo turno de 2014, voltou. Gente que nem apoiou nem o Lula, nem na primeira candidatura do Lula. E tinha uma coisa concreta para fazer. Vamos para a urna votar para não deixar esses caras ganhar. Para não deixar o Aécio ganhar. Então hoje não tem uma coisa tão clara assim, olha, vamos fazer isso para não acontecer aquilo, porque não tem bandeira, então, como vai derrubar o Temer? O Congresso está contaminado, não sei o quê. Os partidos de esquerda estão aí meio, se entende, todo mundo digerindo ainda o que aconteceu, o que não aconteceu. Então a tendência é ficar tudo para eleição do ano que vem, mas eu não sei se o país suporta. Dá para a gente perceber assim, que o povo se anima a ir para a rua assim, para protestar contra um conjunto da obra, né? Mas ninguém vai na rua para protestar contra um GEDEL, por exemplo. Não. O GEDEL apareceu 50 milhões no apartamento dele, vão para a rua, todo mundo, o pessoal não se anima. Ninguém vai para a rua, é mais pelo conjunto da obra. A família do Jucá, que levou lá 32 milhões de Minha Casa Minha Vida. 32 milhões, né? Que é o que... Quantas casas? Vocês vivem brigando por moradia. Quantas casas
populares é para construir com esses 32 milhões, assim? Eu sou ruim por isso que eu fui fazer direito, sou péssimo em matemática, mas há uma casa popular, uma moradia, em torno de 110 mil. Então, 32 milhões, ele é bom, ele é economista aqui, é o Ricardo. Diz que é, né? O pessoal aí do WhatsApp, manda pra gente a conta aqui, que eu tô sem calculador. 32 milhões de reais, dividido por 110 mil. O Albino já fez a conta de cabeça, Olá. E tal. Mas ele não se mistura aqui com a gente. Ele tá vestido assim. Só o seguinte, Raimundo, deixa eu rapidamente chamar a Flávia Rocha Mello em Brasília. Você continua 300 casas, eu vou chutar. Não, é mais que 300. Mais, que dá 3 mil casas. 3 mil casas. 3 mil casas. Então, 3 mil casas. Vamos fazer a conta. Não, é 3 mil casas. É? A Flávia Rocha Mello vai nos dar informações de Brasília. O Raimundo continua aqui conosco. Flávia, o que está acontecendo aí em Brasília hoje? Por favor, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Brasília está hoje animada, agitado. A CCJ começou a sessão com atraso, porque houve ordem... O que está tendo na CCJ hoje? Gente, eu vou te contar agora. O Espaço de Andrada está lendo o parecer Ih. sobre a denúncia do Temer, né? E aí, já tem uma hora que está lendo o parecer, o documento tem 40 páginas, ele está ali lendo, falando, já falou bastante que a denúncia não vale nada, e pelo jeito ele que encaminha, ele vai pedir o arquivamento. Ele continua no PSDB, né? Continua no PSDB, mas não na vaga do PSDB. A vaga que ele está ocupando hoje é do PSC. Do Marco Feliciano? Do Marco Feliciano. Isso foi negociado pelo André Moura. André Moura, que é aquele líder do PSC, que é aquele que era grande amigo do Cunha. Então, eles fizeram um acordo e ele está nessa vaga. Ele está lendo ali, quando acabar a leitura, as defesas do Temer, do Moreira Franco e do Padilha vão poder falar e vai ter um pedido de vistas coletivo. Tá. Então, a votação mesmo para a semana que vem. A votação vai ser semana que vem? Semana que vem, na CCJ. Na CCJ. Na CCJ. Então aí... E só na outra semana... vai a plenário. Deve a plenário. Mas hoje aqui está tendo mais coisa. O ministro Edson Fachin do STF decidiu arquivar o processo contra os senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e o ex-presidente José Sarney por obstrução de justiça. Tá. Ele atendeu ao pedido do Ministério Público que não encontrou crime naquela gravação do Sérgio Machado, que é o ex-presidente da Transpressa. Sei, Sérgio Machado, que está morando numa mansão lá no Nordeste, em prisão domiciliar naquela mansão no Nordeste. Não está nem em prisão domiciliar, né? Sei lá. Ele tem prisão domiciliar, ele usa a tornozeleira. Espera só um pouquinho, Flávio, que o Paulo está todo entusiasmado aqui. Na verdade, aquela diorama toda do Jucato, tem 2 milhões, dá 300 casas populares. Como o Paulo jornalista formado em matemática, que não é formado em economia, cravou ali no primeiro show. Exato. Então, são 300 casas populares, entendeu? O Paulo, ele fez de cabeça e depois eu confio na máquina. A máquina não desmentiu ele. Desculpa, Flávia. Então, você estava falando aí do... Então, esse áudio que foi arquivado, que não viram nenhum crime, é aquele áudio que o Jucá falava que precisava estancar a sangria e que teria o apoio do Supremo e tudo. É o áudio da porra, né? É o áudio, exatamente. É o áudio da sangria. Da porra, a sangria de porra. Exato. E o STF hoje também rejeitou um pedido da defesa do deputado Paulo Maluf de suspender a condenação dele e manter a condenação do Paulo Maluf há 7 anos e 9 meses em regime fechado. No regime fechado na casa dele, na rua Costa Rica, aqui no Jardins, que ocupa um quarteirão, é isso? Não, fechado mesmo. Nesse caso é fechado mesmo. Então ele vai ser levado à prisão, é isso? Ainda não. Calma. O Cacai, que é o advogado dele, Antônio Carlos de Almeida, que é conhecido, um criminalista conhecido, vai recorrer ao plenário. Ele fala que o Maluf tem 86 anos e não deve ficar preso. Sei. Agora, quem não vai ficar preso é o... Não, calma. A decisão é importante. O Supremo não aceitou o recurso contra a prisão do Paulo Maluf. Então, oficialmente, o Supremo decretou que o Paulo Maluf deve ficar 7 anos preso em regime fechado. O Cacai, o advogado... Isso é a primeira turma. Agora, o advogado dele, o Cacai, vai recorrer ao Pleno do Supremo para tentar reverter a decisão. É uma decisão importante. A turma, ela votou o quê? Parece que 2 votos contra. 4-1.
O Marco Aurélio foi contra, não é isso? O Marco Aurélio foi contra, foi Tá. 4-1. Tá. Então, e uma das alegações do Cacá é que o maluco tem 86 anos, mas o Fachin fala que foi um crime continuado por muitos anos e que ele deve ficar preso. E já a segunda decidiu converter a prisão domiciliar do Aécio Batista em recolhimento noturno. Ah, ele vai ficar junto com o Aécio, no depósito, no almoxerifado dos meliantes, é isso? Vão acabar as festas no Mas Rio o de Eike Janeiro, vai então. para Copacabana, ou o Aécio vai para Copacabana, ou o Eike vai para BH? Tá juntado. Mas o Aécio vive mais em Copacabana, não lembrou, né? Junta lá os dois lá. Então, Tem que tomar avião durante o dia, né? O que temos por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente já vai ter lá o fim do voto do Bonifácio Andrada, e também o Supremo está decidindo se o Renan vira réu em uma das ações da Lava Jato. Então, daqui a pouco a gente pode ter mais notícias de Brasília. Tá bom. Obrigado, Flávia. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Lembrando que o nosso WhatsApp é 11 995839700. 11 995839700. No Facebook, estamos a Contraponto Trianon, programa Contraponto Trianon, para nos ver ao vivo agora e ter acesso aos vídeos dos programas anteriores. E todo dia, 1h da manhã, reprise na rádio AM 740, Rádio Trianon, pelo seu rádio de pilha, rádio elétrico, smartphone, celular. Só não dá para telefone de disco. O resto tudo dá para ouvir o programa Trianon todo dia, 1h da manhã. E antes de ao comercial, claramente, obviamente, teremos o nosso momento musical. Hoje nós vamos lembrar de Che Guevara. Vamos começar com Buena Vista Social Clube, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, anda siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Ai,
economia anda fraca. A inflação altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a... Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar. Atenção! Campanha pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública, criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h34 em São Paulo. Estamos nos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto com a participação de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cátia na produção, Cléo na nave mãe na mesa de som, sob direção de Albino Castro, com a presença hoje de nosso Raimundo Bonfim, dirigente, coordenador da Central de Movimentos Populares. Antes de eu voltar a você, Raimundo, só, Flávia, tem alguma novidade aí que aqui durante o intervalo você mandou aqui um WhatsApp, não sei o quê, o que houve aí? Rapidinho. Tem três novidades. Tem. Uma é que o rei do ônibus, o Jacó Barata, vídeo lá do Rio de Janeiro, a pena dele, né, a prisão domiciliar dele foi convertida também em recolhimento noturno. Desculpa, Flávia, te interromper, mas o que vai ser da revista Caras? Ela agora só vai cobrir brunch de manhã, né? Exato. Então, é recolhimento noturno. E a segunda turma do STF também decidiu rejeitar a denúncia contra o Renan Calheiros e o Aníbal Gomes da Lava Jato, uma das questões da Lava Jato do Renan Calheiros. Então, ele não virou réu. Rejeitaram a questão. O relator da CCJ, o Bonifácio de Andrada, votou pela rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Moreira França e Eliseu Padilha. Então, por enquanto... É o que era esperado, né? O cara é o pau mandado. Qual é o sabor da pizza? Não fez nada de diferente. A gente está esperando mesmo. O Raimundo perguntou qual é o sabor da pizza. Não sei, em Brasília lá não tem pizza regional lá de Brasília. Sei lá. Bom, Raimundo, voltando à nossa conversa, Raimundo Bonfim, presidente da Central de Movimentos Populares. Raimundo, já que estamos falando de Brasília, falando de política, não sei o quê, eleição. Qual a posição de vocês sobre a eleição do ano que vem? A candidatura a Lula, não é? Se o Lula não puder? Vocês discutiram, estão discutindo isso lá na Central, o pessoal de vocês? Como vocês estão vendo essa... Nós vamos debater essa questão oficialmente no nosso Congresso Nacional, que vai ser em abril de 18. Aqui na Escola Florestan Fernandes, com representação de delegados de 16 estados da federação. Aliás, vamos fazer o nosso congresso estadual. O Paulo é um dos nossos convidados para falar sobre a mídia, sobre, principalmente aqui de São Paulo, como é que essa mídia aqui paulista tem... Central dos Movimentos do Paulo, SMP é isso. Já tem muito P, né? Tem muito P aí, que é isso. Então, nós vamos discutir oficialmente essa questão em abril de 2018. Você sabe que nós, a Central de Movimentos Populares, tem uma posição no sentido de que é importante o processo eleitoral, mas nós não podemos descuidar do processo de disputa de hegemonia na sociedade, de organizar, de voltar, não é voltar porque parte de nós não saímos, mas é priorizar o trabalho de base, de consciência política, né? E que a eleição é muito importante, mas ela por si só, nós por exemplo, a nossa maior seguinte, não basta só eleger o Lula, é muito importante eleger o Lula, né? Denunciar um ataque à democracia, as regras que aí estão colocadas, mas assim, se o Lula se eleger
com uma bancada de deputado federal e de uma bancada de senadores, se não mudarmos a correlação de força, provavelmente menor do que era. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, por isso que nós achamos que, apesar da dificuldade das mobilizações populares, da organização do movimento, da unidade que você falou entre os movimentos, eu diria que os movimentos são mais unidos do que eu conheço bem transito bem nessa questão, mesmo a gente sabendo que tem entidades, movimentos populares que têm uma preferência por um partido, outro por outro, mas nos últimos tempos a unidade do movimento popular, inclusive eu acho que até me surpreendeu, ela foi, né, dado a fragmentação que estava antes. Os partidos de esquerda que têm mais por que você acha que é assim? Dificuldade. Eu acho que é a questão do poder. Você acha que a questão dos partidos, eles têm. Parece que é meio inevitável, pelo menos tem sido assim, que eles acabam tendo como referência o parlamento, acabam tendo como referência a disputa de elite, é uma coisa ali longe. A arena da disputa se desloca ao parlamento. Mesmo quando as pessoas querem ter força, ter relação com a base, elas estão ali muito conectadas no parlamento, e a disputa no parlamento muitas vezes determina a coisa. Você acha que pode ser isso? Isso estimula, entre outras coisas, divisão? Porque agora eu estou convencido que tem assim, aquela coisa que chama cretinismo parlamentar, as pessoas ficam brigando por ser líder da comissão de ciência e tecnologia. E são coisas do aparelho, mas que não tem a ver com a realidade do povo. Você acha que pode ter isso assim? Não sei. Eu acho que tem muito disso. E eu acho que é também mesmo a questão de se priorizou o institucional, a luta política no campo institucional, sem mudar as estruturas. Você é filiado a algum partido? Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. O que você acha da situação do PT hoje? Como é que está a situação? Olha, o PT, ele hoje, por exemplo, ele perdeu muita credibilidade. Por quê? É inevitável, dado ao ataque que sofreu, a pecha de partido mais corrupto, né, e a credibilidade do PT hoje é baixíssima. Né? Mas ainda, pelo dizer ainda é a mais alta. Mais lógico. De longe, mas ainda isso que essa mais vem crescendo. É real. Ou seja, pela tua experiência, você tem contato com o povo, né? Aquilo que a gente fala de povo, você tem contato com ele. Não é filiado a nada, não sei o quê. Aquela pessoa que está com que você está ali. População mesmo. Essa credibilidade é real. Essa, se o PT, seu partido que até hoje tem mais credibilidade, ela é real. Mesmo hoje, diante do ataque, ela ainda é o PT, não só pelas políticas sociais, mas antes do PT ser governo. Não vamos esquecer que uma parte importante da população trabalhadora, principalmente, porque o PT teve um processo de abertura para a classe média. Lembra aquela questão de que o PT está se amadurecendo? Tem que abrir para a classe média. Tem que fazer aliança. Eu participei de todos esses debates, porque, inclusive, eu já fui mais partidário. Há uns 12 anos já não me meto mais em disputa partidária, mas até os... Você acha que o PT está afastado das lutas sociais? Se afastou o PT se afastou das lutas dos movimentos sociais. Eu falei já principalmente a partir da vitória do Lula. Sim. Ele se afastou das lutas e das grandes... Não é só dentro... Não foi só das lutas, mas é das grandes causas. Na área da reforma urbana, a gente construiu casa bastante, com Minha Casa Minha Vida, mas, de fato, não mexemos na estrutura. Não foi reforma urbana, não foi reforma urbana. Construir casa é uma coisa, reforma urbana é outra. O direito, a legislação sobre a propriedade privada, tanto no campo como na cidade, não se mexeu em nada, né, etc. e tal. Então, o PT se afastou dos movimentos sociais por conta dessa prioridade que o Paulo estava falando no institucional. Então, nós que ficamos no movimento popular, não fomos governo, nós também fomos minoritários, porque também é bom que se diga que uma parte do movimento social, aí popular e sindical, nós também fomos muito chapa branca no governo Lula, principalmente. Quer dizer, ficamos lá, né? Não, aumento salarial, né? Estamos no paraíso, né? A classe trabalhadora é um paraíso. Paraíso não, né? Talvez um purgatório, né? Podia a gente achar que aqui é um paraíso, né? Não era mais o inferno. Então, vai ter subido para o purgatório. Mas aí a sensação, aconteceu alguma coisa, o Lula resolve. O governo resolve, não sei o poder, não sei o quê, coisa e tal. Que é uma sensação positiva, no sentido bom. Tanto é que
também ela vale, né? O Lula vai salvar, vai votar em 2018. Agora vai, mas... São Sebastião, né? Vai votar em 2018. O pessoal meio que depois as armas, né? As armas no bom sentido. Quer dizer, abaixou a guarda, não, agora fica tranquilo, não sei o quê. Ele, de repente, está o Temer lá no Planalto. O cara dormiu com a Dilma e acordou com o Temer. Agora, viu, mas essa questão dos partidos... Pessoa que susto, hein? Mas essa questão do partido, mas vou voltar. Essa questão dos partidos não é só o PT que perdeu uma certa credibilidade. A direita também, né? O PT está em baixa credibilidade, mas infelizmente o PCdoB, o pessoal dos outros partidos não estão ocupando o lugar desse descontentamento. É um vazio, né? Se é que a gente pode chamar de descontentamento. Mas também a direita. Você viu a história do MBL dizer que quer implodir o PSDB com os jornalistas. Mas nem precisa implodir o PSDB, né? Está sozinho se implodindo, está lá brigando. Então, a credibilidade dos partidos também é em todos os aspectos. Né? Não é só da esquerda, não é só do PT. Mas como que você vê o que é ruim, né? Porque imagina... Como você vê o fantasma Bolsonaro? É isso que é perguntar. Boa, Alberto Williams, como sempre, mais antenado do que todos nós. Olha, eu não tenho muita preocupação de que, não tem, por exemplo, a tese do Tasso Genro, é de que não tem preocupação com o Bolsonaro porque não tem lastro social. Olha, há pouco tempo o pessoal diria que o Trump não ganhava as eleições nos Estados Unidos, né? Isso aí é um maluco, é um louco. Então... É só para lembrar, só uma coisa que eu gosto de lembrar porque é importante. Um dos grandes políticos do século XX, é indiscutível, é Antônio Gramsci. Um dos grandes erros na vida do Antônio Gramsci foi que quando o Mussolini começou a sua arrancada, que o levaria a fazer uma ditadura de 20 anos, ele dizia, para quem quiser ouvir, não, ele é muito folclórico, não precisamos se preocupar com ele, é tipo como esse nunca vai chegar ao poder. Todo mundo pode errar, né? Ou seja, é importante ver, porque a gente tende a desprezar coisas muito e depois a gente quebra a cara, né? Então... eu acho que Mas na sua base, por exemplo, Heliópolis, a base com a qual você está mais ligado, existe Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro. Quer dizer, mesmo Aí é o susto dos caras do PSDB, o desespero, porque é Bolsonaro e Lula. Ali na favela. Eles achavam que era só o Lula, né? Que eles tinham pela frente, exatamente, né? Agora tem o Bolsonaro. Não, ou seja, o efeito Bolsonaro não é apenas uma coisa ali daquele pessoal extrema-direita, milionário, quer dizer, entre o povo mesmo, tem gente que fala, a coisa desandou. No Nordeste, eu sou do Nordeste, eu vou no violino média quase 2 vezes por ano, média 1 vez por ano, mas no Nordeste, se você tem lá um núcleo de 10 pessoas na família, ou amigo e tudo, 6 é Lula, 6 é Bolsonaro, verdade, o resto é Lula branco, nenhum outro. Você entendeu? E isso também nos bolsões, na Mas ninguém periferia. vota no Dória lá. Não. Eu não estou acreditando. Acho que essa pesquisa não está boa. Mesmo na sua família, os caras não estão falando a verdade. Então, é essa situação. Então, não é de se desprezar. E me diga uma coisa. Tanto é que o Dória agora está tentando, né? Escuta, como é que eu vou fazer? Vou ter que tirar. Agora me diga é difícil tirar o voto do Lula. Mas o Dória, acho que o máximo que ele pode almejar agora é ser vice do Bolsonaro. Quer dizer, vai ser aquele final inglório. Vai ser vice do Bolsonaro, porque no PSDB ele já estava tostado. Nem para ser candidato a governador, o PSDB vai deixar ele. Ninguém que está querendo pegar ele porque o cara é um traidor e carteirinha. Monsieur Doriat, como ele chama, porque ele é francês, só fala em francês. Agora perdeu os votos dos idosos agora, né? Falou que ele está em casa de Bolsonaro. Por que quando você encontra um sujeito, por que ele disse que é o Bolsonaro? Por que tem gente que é Bolsonaro por quê? Qual é o argumento? Então, você vai responder isso logo depois do nosso... O Albino hoje, bicho, olha, a roupa do Albino dava para pagar acho que uns 12 programas, porque é impressionante. Você não quer anunciar no programa, Albino? Pelo amor de Deus. Olha a elegância dele, ô Raimundo. Vocês não estão vendo? Primeiro assim, o jornalista elegante, né? O jornalista elegante. Casa José e Silva, do Cal, aquela coisa, a exposição Cleaver, lojas bem modernas. Nenhuma delas existe mais. Bom, vamos rapidamente ao comercial. Antes disso, obviamente, mais um momento musical. Amo esta isla. Amo esta isla. Soy el Caribe, amapola, pisar, tierra firme, porque me vive.
amo esta isla, yo soy el Caribe. Amapola pisar tierra firme, porque viniste. No me hables de continente que han abarrotado. Usted mira a todos lados y lo ve lleno de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de aquí. Fueron de allá, de aquí, que hoy arrastran esa pena, ese gris entre cadenas, que es lo que me pasa a mí. Amo esta isla, soy el Caribe, amo poder pisar tierra firme, porque me vive. Amo esta isla, yo soy el Caribe. Amo poder pisar tierra firme, porque me vive. Massa da Mata é famosa, o cara é racista, homofóbico, também, todos, entendeu? As características do Lula, Bolsonaro, que é um dos personagens, eu queria que é muito conservador. Então eu vou te perguntar, pode elaborar, mas não vai falar ainda, não vai falar isso que não vai. E as pessoas ainda têm, vou fazer uma pergunta, porque as pessoas não têm mais. Bem consigo não. Vou fazer uma pergunta. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. A economia anda fraca. A inflação altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar. Atenção, a Telesp luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar esse ataque frontal contra todos os trabalhadores. Tinha um compromisso de... Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5 horas e 51 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto. Com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Kete na produção, Cléo no comando da nave mãe na mesa de som. E sob direção, elegante, fina, chique, esbelta, de Albino Castro. E com a presença do nosso Raimundo Bonfim. Raimundo Bonfim é um dos mais importantes líderes de mobilização popular do Brasil, dirigente da Central de Movimentos Populares, que está aqui conosco nesse bate-papo. A gente agora, o Raimundo, sobre a questão do Bolsonaro. A esse respeito, antes da gente continuar sobre a questão do Bolsonaro, que é uma questão central que você está colocando, que não é simplesmente a candidatura de rico, daqueles caras não sei o quê. Hoje o Bernardo Melo Franco escreveu uma coluna na Folha, que eu vou ler aqui alguns trechos, só para a gente saber exatamente de quem se trata o Bolsonaro, né? Talvez as pessoas não saibam, mesmo o pessoal ainda que está iludido. Ele dizia o seguinte, em 99, conselho meu, e eu falo, eu sonego tudo que for possível, falando se ele pagava imposto ou não.
Depois disse que a democracia é uma porcaria e conta o que faria se chegasse ao poder. Daria golpe no mesmo dia, não funciona. Falando sobre o ex-presidente do Banco Central, o Chico Lopes, ele falava o seguinte: dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável à CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona, eu sou favorável à tortura. Aí ele defende o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele fala: através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando 30 mil e começando por Fernando Henrique Cardoso. Aí a pessoa que estava entrevistando ele, num programa que chamava Canal Aberto, ele insiste, o Bolsonaro, tem que matar. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Então é esse o Jair Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas precisam saber, e acho que nós precisamos esclarecer isso aí. Cada um tem a sua convicção, sua fé, sua preferência política, mas precisa saber em quem está votando. Esse discurso do Bolsonaro, agora ele está tentando se liofilizar, vai para os Estados Unidos, apresentar uma versão light. Eu quero... Mas, enfim, eu tenho ideias de investimento, eu sou nacionalista, agora ele está entrando por esse lado. Agora ele tem votado a favor do desmanche da Petrobras, que é básico, né? E tem votado também a favor da emenda do teto dos gastos. Isso, agora não, ele defende a Petrobras, o Banco do Brasil... Enfim, ele está querendo vender agora uma embalagem um pouco mais palatável, porque Bolsonaro a gente sabe... Light, o Bolsonaro Light, Diet, né? O Bolsonaro Diet. É esse cara desse cara que se trata, mas você estava falando que está tendo penetração no discurso dele, né? É que uma parte do eleitorado, Ricardo, Paulo e Roberto, uma parte do eleitorado do Dória é um eleitorado contraditório. Quer dizer, no fundo... Contraditório. Contraditório. Porque, no fundo, o cara está votando, tá com a intenção de votar no Bolsonaro, que, na verdade, ele está achando que o Bolsonaro vai resolver o problema social da questão do emprego, da segurança. Nem que seja na marra. Nem que seja na marra. Uma outra coisa, uma parte desse pessoal, a democracia, as pesquisas mostram que tem uma parcela importante. Você falou do artigo, quando ele falava que democracia não servia. Uma parte da sociedade, infelizmente, acha mesmo que democracia é balela. Infelizmente, uma parte desse pessoal, eles freta com a intenção de votar no Bolsonaro, né? Então, é uma contradição de uma parte do eleitorado do Bolsonaro, que, na verdade, ele engana muito o Bolsonaro, não? Então, ele faz um discurso, por exemplo, contra o voto. Quem faz um discurso da democracia não deveria ser candidato a presidente. A nada, né? A nada. Vai fazer outra coisa. Né? Já está aí metralhando todo mundo que é, no fundo, que ele gostaria de fazer. É verdade. Vamos e venhamos, que você não muda a cabeça do cara do dia para o outro. Agora ele quer o voto para esconder o fuzil. Nós vamos ter que observar também esse movimento de choque entre eles, porque o Dória também vai ter que... Como é que é? Você encontra esses movimentos ditos de direita aí, eu não chamo isso de movimento, porque eu acho que é uma afronta ao movimento social. Essas entidades de ficção foram criadas mais recentemente, como o MBL, o Vem Pra Ruas e outros. Chamar esse movimento social, popular, não dá, né? Chama de quadrilha. Não dá, de quadrilha, de grupelho, socialóide. Outra coisa, mas chamar esse movimento popular, de movimento social, não é sério, né? Agora, esses mesmos, tem uma parte deles que estão com Dória, né? E tem outra parte que estão com Bolsonaro. Então, eles também estão, E essas referências dele, como é que vai fazer? Vai entrar em choque também. Bom, é isso que a gente vai ver daqui por diante. Queria agradecer muito ao Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, que esteve aqui conosco no nosso Contraponto. Deu uma entrevista muito bacana, esclarecedora, trazendo a gente mais para o chão mesmo, não ficar discutindo a coisa lá em cima, o que o povo está pensando mesmo. E você conseguiu, acho que, dar uma contribuição importante para o nosso debate. Queria agradecer ao Paulo Moreira Leite, agradecer ao Alberto Vilas, a Cat na nossa produção, ao Cléo no comando da nave mãe, na nossa mesa de som, a Flávia Rocha Mello em Brasília e ao Albino Castro.
A elegância de pessoa. Nós temos o nosso Vilas, que é plural, tem 2 L's e acaba com S. E o nosso Vilas, não deles. Não deles. E temos o diretor mais elegante do Brasil. Nossa Senhora. Eu pedi para o Albino vir aqui para o Facebook ver. Peraí, que o Albino vem aqui. Pessoal, desculpa, pessoal do rádio, depois entrem no Facebook. Vocês vão ver agora um desfile. Nossa, vem aqui, Albino Castro. Esse é o nosso diretor, que ele manda prender e manda soltar. Geralmente ele manda só prender, não manda soltar ninguém. Olha a estica do Albino. Olha nós como estamos. Olha nós. Olha nós. Você tem camiseta. Nossa Senhora. Próxima vez você avisa a gente para vir mais. Bom, nós temos agora, com a presença do Albino aqui, vamos terminar, como sempre, com o nosso momento musical. Vamos terminar com um clássico. Soy louco por ti, América. Soy loco por ti, América. Eu vou traer uma mulher parceira.